Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Eu vou falar sobre um tema que pretendo mostrar para vocês o quão ele é atual, quais são os desafios e oportunidades, né, para o empresariado brasileiro, principalmente, mas implica, inclusive, aí, uma conscientização maior aí da sociedade, né? Eu pretendo fazer isso da seguinte forma: são só 12 slides, não vai ser nada extenso, mas como é um tema que, em geral, desperta paixões quando se fala de sustentabilidade, seja por um lado de defesa ou não, então eu optei pelos 2 primeiros slides e explicar como que isso se construiu no tempo. Aliás, nos 3 primeiros slides, como se isso se construiu no tempo, até mesmo nós compreendemos por que gerou até um certo ranço, alguma desconfiança quando se fala de alguns números relativos a questões ambientais. Muito embora aqui a proposta não é meramente ambiental, é sustentabilidade no sentido mais amplo, e por tal, significa dizer que nós estamos falando de a empresa perdurar, né, dentro de um ambiente e dentro de uma sociedade. Bom, vamos lá. Para mostrar o quanto esse tema ele é atual, hoje eu fiz uma coleta rápida um que tinha de notícias. Parece que já tem gente aqui para aguardar aqui. O que havia de notícias sobre esse assunto na data de hoje, realmente na data de hoje. Vejam só o que nós temos aqui. 3 semanas atrás, né, economia vai ditar o futuro, né, falando especificamente da economia circular. 4 dias atrás, financiamento para a economia circular dispara no mundo, aí da Exame. Na Terra, nós temos aí a economia circular aí há 1 mês atrás aí no portal Terra, o Estado de Minas, economia circular e a nova era do consumo 6 dias atrás. Na Gazeta do Povo do Paraná, a economia circular ganha força na indústria paranaense aí após a pandemia, isso há 5 dias atrás. 2 semanas atrás, no Estadão, por que mais empresas apostam na economia circular? Há 6 horas atrás, tá certo? Agora um pouquinho mais, foi mais ou menos na hora do almoço, Diário de Pernambuco, falando sobre o desenvolvedor de inovações para a economia circular, fazendo uma alusão aí à União Europeia. À época, a SAP, há 14 horas atrás, o SAP, né, SAP no Brasil, anunciando uma parceria com a Bumera para impulsionar a economia circular no país. Pequenas empresas, grandes negócios, 1 mês atrás, falando da moda sustentável, economia circular. Na área de TI, 1 semana atrás, sistemas e produtos eletrônicos voltados a facilitar aí a economia circular. A Mercadona, né, que é a economia circular, aí, a nova estratégia. A Mercadona é uma rede de supermercados europeia muito forte na Europa. A Repsol, que é uma petroquímica, uma joint venture aí apostando 3 dias atrás, né? Também há 3 dias atrás, economia circular, uma tendência aí no setor de rótulos e adesivos. No Diário do Comércio, 3 dias atrás também, aliás, esse negócio de moda está pegando bastante, né? Você vê que até fala aqui de soluções para marcas de varejo, de 3 dias atrás, e por aí afora, né? Eu poderia continuar, eu parei simplesmente, mas eu fiz esse apanhado de hoje só mostrando como que é um assunto de fato atual, né? Economia circular, eu já até explico o que é, tá? Mas eu gostaria que nós construíssemos junto esse conceito com esse bate-papo aqui, a partir daí, primeiro compreendendo como nós chegamos a ela,
Tá? Então, me permitam que eu vou contar uma historiazinha. Ela começa lá atrás, como eu disse, o assunto é atual, mas o problema é bem antigo, né? E é interessante da onde ele vem, né? Para todos terem uma noção, a ideia, né, a preocupação acerca da sustentabilidade, ela aparece um ensaio aqui de Oxford de 1833, mas é que ele toma como base de um primeiro estudo de 1798, que foi até de um reverendo chamado Malthus. E olha só o que ele falava ali na época, que depois tornou-se aí um ensaio importante de Oxford, né, um pouco mais à frente, uns 40 anos depois, pelo William Forster Lloyd, que é um economista, né? O Malthus também era um economista. O que acreditava, o que dizia o Malthus, e aliás tem até uma expressão, né, que é o malthusianismo, né, diz respeito ao seguinte, que enquanto pode observar que essa curva verde, eles faziam havia muita preocupação com a questão da comida, né, da disponibilidade de comida. Enquanto a nossa capacidade de gerar alimentos, ela segue essa linha verde, que ela tem um comportamento linear, o crescimento da população segue um modelo exponencial. Então, em algum momento, a nossa capacidade de gerar alimento, o cara enxergou isso lá antes de 1800, né? Ele fala assim, enquanto em algum momento não vai ter comida para todo mundo. Então, nesse primeiro momento, era só uma questão, os ensaios eles tinham a ver com o crescimento populacional. Até esses sujeitos são chamados até hoje são os pais aí dos estudos populacionais, desse geoprocessamento, etc. Esse ponto de crise, que é justamente onde as curvas se tocam, né? E que a partir desse instante nós estaríamos em crise, né? Também o pessoal utilizava muitas expressões assim assustadoras, como isso era um ponto de catástrofe, a catástrofe malthusiana, né? Que chega uma hora em que a nossa capacidade de gerar recursos ela é insuficiente, né? Então, esses caras escreveram essas coisas, mas ficaram ali, paradas no tempo, né? Mas uma coisa que veio aí desse trabalho do William Lloyd, que é bem interessante, é que ele falava, quando ele tocava nesse tema, ele fez um ensaio que mais tarde foi conhecido por Tragédia dos Comuns, mas ele contava de um problema que aconteceu em aldeias medievais em que você tinha um pasto que atendia a todos os produtores de cabra, né? Era um pasto comum, uma propriedade comunal. E o que acontecia? Pensando no ponto de vista de qualquer um daqueles, eu gostaria até que a gente fizesse esse exercício, né? Imagina, eu sou dono de cabra lá, então quanto mais eu tiver, melhor, porque eu não vou ter custo, né? Afinal de contas está ali a propriedade, se eu não usar o outro, vai utilizar. Até que chegava num ponto que a capacidade de recuperação do pasto era insuficiente para a quantidade de cabras que haviam ali pastando. Então, no final, todo mundo perdia o negócio, porque como não havia cuidado com isso, todos acabavam perdendo. Então, sociedades inteiras declinavam, né? A economia declinava porque você não tinha pasto suficiente para todos. E esse exercício ele ficou ainda que ele era obscuro, né, porque era negócio de 1833, ele ficou muito famoso, e esse é o ponto que, para a gente começar realmente a fazer algumas reflexões, com um ecologista chamado Garrett Hardin. Ele escreveu e denominou, ele contou essa mesma história, baseado aí no ensaio do Forster, né, do Lloyd, e ele usou um ponto de vista muito forte, né? Tipo assim, nós estamos condenados, né? Então, como ecologista, e isso em 68 teve um peso muito grande. Naturalmente, teve um monte de gente que foi contra, que questionou o estudo e tal. E aí, no meu ponto de vista, é onde começa esse
ranço entre, olha, esse pessoal de ecologia exagera muito, eles forçam demais, e isso é muito ruim. Quando a paixão entra e a gente deixa de lado fatos, o que acontece? Todos perdem, né? O importante é a gente manter o equilíbrio. Mas assim começa toda essa história. Mas uma coisa, independentemente dos números e do que dizia o Garrett Hardin, que diz que não tem jeito, o mundo vai acabar porque nós estamos destruindo tudo, ele foi contestado, e contestado até com que o contra-estudo, inclusive, acabou ganhando o prêmio Nobel, né? Que não é exatamente uma verdade. Se nós não fizermos nada, ok, mas nós acabamos reagindo, né? Nós não ficamos olhando para uma situação e nada acontece. Então, o que uma pesquisadora chamada Elinor Forster, também economista, que acabou ganhando o prêmio Nobel em 99, ela comenta, ela fala, olha, isso é verdade até certo ponto. A questão é o seguinte, que quando há, né, um autocontrole, né, nós conseguimos reverter essa situação. Né? Então, nós estamos falando aí de autorregulação ou até mesmo um regulador externo, como um agente, uma entidade governamental, uma instituição que provê regulação a alguma atividade. Enfim, é possível e ela prova isso, que nós temos como reverter isso. Mas uma das tragédias do comum, porque existem exemplos, né, tragédia dos comuns em vários lugares, é até uma coincidência, porque é um exercício que eu faço em aula e nos meus treinamentos, quando eu faço também ensaios, trabalhos corporativos. Na semana passada, eu dei uma aula para... essa apresentação é minha e da minha esposa, Graziela Galvão, que essa é a área principal dela. Ela é pesquisadora nessa área, ligada aqui à Universidade de São Paulo e à Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e ela estuda exatamente isso, economia circular. Então, nós demos uma aula na quarta-feira passada para graduação da Escola Politécnica na Engenharia de Produção, eram quarto-anistas em geral, e eu apliquei esse exercício que reproduz o colapso da indústria da sardinha na costa este dos Estados Unidos. Isso aconteceu há quase 100 anos atrás, né? E é uma curiosidade, era uma região muito rica, que ela vivia em torno da pesca da sardinha, que são as sardinhas do Pacífico, um pouco diferentes da sardinha portuguesa, né? E a riqueza na região em torno disso era muito grande. Chamavam isso de um império da sardinha, porque realmente haviam muitos milionários, o pessoal vivia muito bem, era uma sociedade que estava muito desenvolvida. Ali pegava Washington, pegava Califórnia, pegava Oregon, estados americanos mais beneficiados aí desse que você tinha braços desse império, né? Então, o que aconteceu? Começaram a pescar de um jeito, começou a prosperar muito a indústria, e até em 1937 chegaram a pescar quase 800 mil toneladas. E acredita-se, né, pelo menos nos estudos, que o ideal seria não passar de 250 mil toneladas, ou seja, foi mais do que o triplo. O que aconteceu? Chegou uma hora, a taxa de renovação, de reprodução da sardinha foi insuficiente e tudo desmoronou, né? Acabou toda a atividade ali. E como os Estados Unidos eles têm essa facilidade de mobilidade comparado com outros países, então você tem aí uma questão de uma infraestrutura e até geograficamente uma série de atividades econômicas, é uma economia muito pungente, né? E muito distribuída. Pelo fato de você facilitar a mobilidade, as pessoas, quando acaba isso, elas fogem, porque elas precisam de alguma coisa. Então, um monte de gente desempregada, passando fome, acaba saindo, e você tem, inclusive, formação de cidades fantasma, né? Porque acaba tudo, não fica nada ali. E isso não é incomum de se encontrar até nos Estados Unidos, justamente por essa facilidade de mobilidade. O exercício que eu faço com os alunos, eu entro no sistema da instituição muito famosa dos Estados Unidos, que chama MIT, e eu entro lá e faço uma simulação, a gente faz um jogo corporativo em que eu monto, ela é uma modelagem matemática, mas é um jogo mesmo,
a gente monta várias empresas de pesca, os alunos ficam, grupos, né, cada um é uma empresa, eles jogam, cada um tem sua estratégia, um não vê o do outro, e o que acontece? Todos começam a pescar muito e nunca, em anos que eu faço exercício, aconteceu um resultado diferente. Depois de algumas rodadas, todo mundo vai à falência, sem exceção. Então, acaba a sardinha. Quanto vale um barco de pesca de sardinha num lugar onde não tem sardinha? Nada. Então, acaba também o ativo, o valor do ativo é destruído, acaba toda a parte social, portanto, o emprego, tudo, e a atividade econômica, né? Acaba tudo. Então, tanto social, quanto econômico, quanto ambiental. Ou seja, quando você exagera em um dos aspectos, o que acontece em geral, se você exagera, você destrói a outra dimensão. Não dá para sobreviver. E é isso que eu chamo o conceito mais moderno de sustentabilidade, que a sustentabilidade ela não é uma questão ecológica, como normalmente se pensa, uma questão meramente ambiental. Muito pelo contrário. A sociedade ela é tridimensional, e até se chamava de triple bottom line aqui no título original em inglês, né? Que bottom line é a última linha, que é como uma empresa faz a análise dos seus resultados, é a linha final, deu dinheiro ou não deu. O que defende o Elkington, que é o nome que aparece aí na tela, é que nós deveríamos ter 3 linhas e fazer uma análise tanto do ponto de vista econômico, que é a visão tradicional, mas também medição do desempenho social e também do desempenho ambiental. Por quê? É o único jeito de sobreviver. Isso, nesse ponto, não é uma questão de defender essa vertente mais ativista da ecologia. Não se trata disso. É uma certeza matemática. Né? Todas as vezes que nós priorizarmos o econômico em detrimento do social ou do ambiental, vai acontecer que não se sustenta no tempo. Uma hora a atividade deixa de existir. Seja porque não há mais recurso natural, no caso aí a sardinha como exemplo, ou porque socialmente, você às vezes não tem mais o cliente, então você quer vender uma coisa, mas a pobreza já se instaurou, as pessoas não têm recursos, daí a sua empresa também vai cair, né? A gente está assistindo isso, hoje as pessoas não compram, e daí por não comprar uma série de organizações estão deixando de existir. Portanto, em resumo, para que uma dessas dimensões funcione, as outras duas têm que ser respeitadas também. E nós temos que pensar aqui que não vamos parar a economia. Então, essa visão de que tem que parar tudo, senão nós vamos, o mundo vai acabar, tal, é uma grande bobagem, né? Porque nós precisamos sobreviver, e eu acho que hoje nós estamos vivenciando essa situação aí por conta do Covid, em que nós, independentemente aí do que nós acreditemos aí em relação a lockdown, etc., uma verdade parou a atividade econômica e os reflexos estão começando a aparecer, e receio eu que eles ainda vão esticar um pouquinho mais do que a gente gostaria. Torcer para que não se estique demais aqui no nosso país. O problema ok, então a gente vai poder equilibrar as 3 dimensões e estamos salvos? Aí é que está um problema. Que, infelizmente, nós chegamos num ponto em que nós estamos já consumindo demais os recursos do planeta. Né? Eu aqui peço muita cautela. Essa aqui é uma instituição que ela é tratada como séria, como muito séria, chamada, pode dar uma olhada aí, o www.overshootday.org, quem tiver interesse. Mas eu sempre peço cautela. Eu acho que a gente acreditar em números absolutos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Né? Muito embora eles apresentem a metodologia desde os anos 70 de como eles fazem esse cálculo. O que é esse gráfico que vocês estão vendo aí? Ele começa aqui na parte de baixo, ele está mostrando aqui 1970, e conforme vai subindo, vai até 2020. Mostra o que está em vermelho no final ali do gráfico, é quando nós chegamos num ponto em que nós estamos consumindo algo do planeta e o planeta não consegue, além da reposição dele, ou seja,
a linha, o tracinho vermelho, seria o que se chama de consumo não sustentável. Independentemente, né, desses dados serem fidedignos, o que ele está dizendo, por exemplo, em 1980, no dia 4 de novembro, nós chegamos no ponto em que tudo que o planeta consegue produzir em 1980 foi consumido no dia 4 de novembro. Ou seja, de 4 de novembro até 31 de dezembro, a gente está gerando um saldo negativo. Nós estamos consumindo excessivamente o planeta. No dia 11 de outubro de 90, em 90 foi no dia 11 de outubro, ou seja, está chegando cada vez antes, ou seja, nós estamos esgotando o planeta, né, o que seria um ano de planeta, muito antes. Nós chegamos agora, em 2020, no dia 22 de agosto, poucos dias atrás, nós chegamos a tudo que o planeta produziu, consegue nos entregar de volta de regeneração, nós já consumimos. Daqui por diante, tudo que a gente consumir fica numa conta negativa. Então, independentemente de ser verdade o número absoluto, aí 22, porque isso é uma questão de cá entre nós, que independentemente da metodologia que utilize, é muito difícil fechar uma data, né? Mas esse cálculo, obviamente, é uma estimativa, mas aqui o mais importante é o comportamento dessa curva. A gente pode ver que ela mostra essa tendência, né, de estar cada vez pior. E isso tem sentido, né, porque o PIB mundial vai também aumentando. A cada ano, o PIB é maior do que o ano anterior. Percebam como faz sentido quando a gente olha em 2020, que há uma retração. Ficamos 3 semanas para frente do que foi medido em 2019. Isso por quê? Por causa do Covid. Então, nós tivemos uma retração econômica e daí nós demos uma folga de... Então, o que esse gráfico nos mostra, eu acho que esse é o ponto talvez central disso tudo, é que não adianta mais a gente equilibrar as 3 dimensões como no slide anterior. Nós já estamos no negativo. Então, nós precisamos, na verdade, criar formas de produzir, de gerar riqueza econômica, mas com cada vez menos uso de recursos naturais. E aí, por isso que eu fui construindo aqui esse conceito, é aí que nasce a economia circular, né? Porque nós vivemos hoje, né, numa lógica que ela é chamada de lógica linear, né? Como que funciona a lógica linear? Que é o valor econômico, ele é gerado como? Nós extraímos, né? E daí nós manufaturamos, consumimos e chega no final, tem o descarte do que sobrou. Não é mesmo? É assim que funciona. E quanto mais intenso for esse fluxo, maior é a riqueza econômica. Só que significa que cada vez mais nós estamos tirando recursos naturais, estamos extraindo recursos naturais, né? Seja forma de energia ou extração, enfim. E esse modelo ele é um paradigma, né? Se chama de um paradigma berço ao túmulo. Então, nós pegamos no berço ali os recursos e eles vão até que eles são descartados aí como lixo, né? Vai para o túmulo, né? Direto. E isso, essa lógica, ela se mostra como, imaginando essa questão do crescimento do PIB, quanto sempre vez mais intensa e mais intensa e mais intensa, e nós estamos naturalmente causando algum tipo de dano. Acho que isso é plausível a gente considerar. Então, a economia circular, o que ela propõe, já estamos aqui no slide 8, de 12, ela é um conceito econômico, na verdade, né, que ela é sustentado em estratégias de redução, reutilização, recuperação de energia e materiais em geral, e busca aumentar, portanto, uma eficiência ambiental, mas beneficiando a atividade econômica e o desenvolvimento social. Por isso que está havendo um ingresso mundial das organizações e dos países, estão olhando com muito bons olhos para isso, porque não é olhar só para um lado, na verdade, nós considerarmos ainda o crescimento econômico, senão não ia funcionar. A verdade é essa, nunca haveria adesão se assim não fosse. Mas como que isso pode ser feito, né?
a lógica ela passa a ser diferente. Nós conhecemos já a questão da reciclagem, ela não é novidade, mas é bem aquilo. A reciclagem é só um dos ciclos internos da economia circular. Entram novamente aqui os recursos e lá no fundo tem o descarte, não é isso? Só que nós tentamos o tanto quanto possível deixar que a circularidade ela vá fechando cada vez mais eficiente, de forma que o que, em vez de sair, retorna para o início do processo. Por isso, o paradigma não é mais de berço ao túmulo, é berço ao berço. O que sai ao final do final do consumo, ele tem que voltar para o início da manufatura. Isso se faz como, né? Então, aliás, quanto mais isso for fechado, nós vamos tirando os extremos e vamos ficar só na circularidade. Daí nós conseguimos gerar economia, nós estamos desacelerando o consumo de energia, de matéria-prima na sua origem, e, portanto, nós temos aí a possibilidade de regeneração mais intensa, né, favorecida, de maneira que a gente pode reverter aquele gráfico do overshoot, que é a sobrecarga do país, que hoje está em 22 de agosto. A partir de 22 de agosto, a gente devia parar e ficar quieto sem fazer nada para preservar o país, o que, obviamente, não faria nenhum sentido. Então, quais são os ciclos internos aí nesse processo? Essa é a visão tradicional. Hoje já se fala de outros ciclos adicionais, tudo, mas numa visão aí mais básica do assunto. Nós temos a remanufatura, então, uma ideia complicada sobre isso. Parece um produto de segunda linha. Mas, se o produto for feito com qualidade, por que não? Né? Porque o valor continua lá. Né? Tem que tomar muito cuidado com questão de preço e valor. Valor é percepção. Né? E o valor inserido tem que ser trabalhado até por marketing. Por isso que o marketing hoje tem um espaço muito grande nisso, né? Dentro aqui da economia circular. Então, partes, às vezes um componente termina um negócio, um componente volta para o início. Ou então é simplesmente consertar e volta para o início. Dá para a gente pensar como é o carro. O carro ele usa essa lógica aí já há muito tempo. Não é assim, eu compro um carro na concessionária, uso e mando para o ferro velho. Não, faz isso. A gente vai consertando ele, né? Que seria aí essa parte de reparo. Depois, eu passo ele para frente, né? Eu vendo um carro, então esse comércio de carro usado é bastante comum, que isso daí significa que o reuso, né? Que ali no ciclo, a gente vai olhar ali, tem um dos ciclos ali no final, está lá reuso e sharing. Sharing é compartilhamento. Então, eu tenho lá o reuso. Então, as coisas com vida mais longa, né? A ideia é que haja mais qualidade, o ciclo de vida do produto seja esticado, né? Ele dure mais, possa circular mais. Componentes dele, se não servem para a remanufatura, podem ser reciclados. Reciclados ou a peça vai e entra em outro equipamento, ou a matéria-prima é feita a decomposição em matéria-prima e a matéria-prima usa, é como a gente vê, por exemplo, a latinha de alumínio. Né? Aí tem ainda essa parte, né, do reuso, né, de transferência do bem o tanto quanto possível, enquanto a vida dele permitir, e compartilhamento, que é uma prática hoje que está ganhando muita força, que é como ele tem um bem que ele atende a várias pessoas. E daí você tem negócios que nascem disso, como o próprio Uber, por exemplo. Quer dizer, um automóvel ele é compartilhado, várias pessoas utilizam ele, bicicletas, patinetes. É muito comum na Europa, aqui estão tentando alguma coisa, não sei ainda o estágio que está, mas você tem um aplicativo, você tem o carro na rua, né, na Europa, e daí você chega com o aplicativo, você destrava um carro, é um carro de uso comum, e você usa ele, você paga pelo tempo que você está usando. Aí você larga onde você quiser, fecha, debita da sua conta, outra pessoa depois utiliza. Isso é uma coisa extremamente comum na Europa. Eu vi isso em vários países lá. Então, essa é a ideia da economia circular. Está ganhando muita força isso, né? Não só por conta daquele slide que eu mostrei no início, mas inclusive vários países hoje têm base jurídica para isso, né? Já tem toda uma base. Você tem criação de legislação, de incentivos, até de punição para forçar algumas coisas, ou seja, não é mais um sonho.
organizações estão fazendo de tudo para conseguir entrar nisso, porque não é só uma questão de conscientização, e você tem aí oportunidades de negócio. Nós estamos conduzindo um estudo, quem está à frente é a minha esposa, a Graziella, esse que é em parceria ali com o Reino Unido, ali com a Universidade de Cambridge, aqui a Universidade de São Paulo, e os dados são muito interessantes, né? Mais da metade das organizações, e foram mais de 300 que foram entrevistadas, elas são empresas com menos de 50 funcionários. São empresas pequenas, de todos os segmentos que a gente pode imaginar. Tem de tudo ali, de tudo, absolutamente de tudo. É incrível. É uma grande realidade fora, né? São formas de se ganhar dinheiro, né? Não é só uma questão mesmo ambiental. Negócio mesmo prosperando, são oportunidades, né? Então, o que nós temos hoje, né, nesse cenário, que ele apresenta uma série de desafios e também essas oportunidades. O que nós temos de desafio? A lógica de produção da maior parte das organizações, ela é ainda linear, né? Então, mudar isso, reestruturar as organizações, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Exige uma série de coisas. Tecnologia, muitas vezes, investimento, muitas vezes, né? Não é fácil, né? Mudança nos hábitos de consumo, né? Então, hoje, já se começa muito a trabalhar isso, o marketing de algumas organizações está bastante forte nisso, isso principalmente fora do Brasil, por conta de fazer com que o consumidor compreenda o valor de uma forma diferente do que ele vê hoje. Eu pegar um celular, eventualmente, que esteja usado, me parece uma coisa estranha, tal, por que não? Eventualmente pode ser, eu transfiro esse bem, ele pode ser remanufaturado, eu posso pegar, e isso ter o seu valor, eu reconhecer o valor e não ter preconceito contra isso. Por isso que a mudança são os grandes desafios. O outro, que é principalmente o trabalho da Graziella, ela trabalha com a parte estratégica corporativa, principalmente aí de trabalhar com os modelos de negócio, criar as estratégias para capturar valor dessa nova realidade, né? Mas algumas coisas foram interessantes quando nós nessas entrevistas que foram feitas aí. Nós estamos falando de todos os continentes, de muitos países. Eu diria ali que nós estamos falando de mais de 100 países que acabaram entrando, uns 80 países no meio dessa pesquisa, que surgiram lá respondentes, mas as principais motivações é o aumento da eficiência organizacional, né? E é por isso até que quando eu li aí que aquela notícia que no Paraná, depois do pós-Covid, está ganhando força a economia circular, não é a troco de nada, é porque você busca formas e estratégias de você reduzir consumo de matéria-prima, de energia, e isso representa, no final, dinheiro, economia, né? Então, se eu consigo trazer matéria-prima mais barata de todo o processo do extrativismo, né, que não é fácil, né? Por que não? Eu estou ganhando dinheiro com isso, né? Outra coisa, o que era um resíduo para mim, que eventualmente era um lixo, de repente é matéria-prima para outro. Negócios estão surgindo. Aliás, várias linhas de negócio surgem agora, são oportunidades. Então, muitos negócios novos estão aparecendo em torno dessa realidade. A gente está acostumado, poxa, quem pensaria antes de começar a reciclagem de alumínio que nós teríamos cooperativas de catadores de latinha, né? É uma linha de negócio que surgiu quando surgiu a reciclagem, né? Que compõe a reciclagem. Mas uma série de outros negócios estão inseridos, e em grande parte pequenos negócios, para poder lidar. Até moda, tem incrível que conseguiram com moda. É inacreditável. Da onde vem roupa hoje, as possibilidades são incríveis, né? Mas aqui a gente tem que tomar também cuidado, né? Que parece aqui uma obra de arte moderna aqui. Na verdade, o que são isso? Isso é um cemitério de bicicletas. É um cemitério de bicicletas e que seria sharing, né? Compartilhamento, que seria uma parte importante, bicicleta
para ser compartilhada, uso comum, só que ela, na verdade, não é exata. O que eu pus aí até aqui, nem tudo que reluz é ouro, né? Porque dá a impressão que nós estamos falando de economia circular, né? Porque tem aí a parte do compartilhamento. Mas chega no final da vida, olha o que acontece com as bicicletas, não tem o que fazer com elas, né? Então, estão hoje trabalhando em tecnologias para quê? Para que as partes dessas bicicletas possam ser reaproveitadas de forma econômica, e hoje não são. Então, existem cemitérios que são gigantes, verdadeiras montanhas, né? Isso é só como exemplo. Não olhando só para o lado negativo, aqui o nosso último slide, existe também a parte bastante interessante, né? Existe ouro também em outros lugares, né? E nós temos aqui um exemplo bem bacana, até está aí a fonte embaixo para quem quiser. Eu não tenho nada com a Danone, para deixar claro, mas a Danone, por exemplo, ela desenvolveu na periferia de Bangladesh, uma área extremamente pobre, de pessoas que jamais teriam acesso ao produto Danone. A Danone investiu, houve investimento, em não só financeiramente, mas ela levou também todo um capital gerencial, ajudou a comunidade a criar ali pontos de fornecimento, participar da cadeia de fornecimento da Danone, por exemplo, pequenos agricultores, produtores de leite, foi criando ali, ensinando como eles viam, parte de logística, né, foi bastante desenvolvida, treinou o pessoal para trabalhar dentro da fábrica, tal. Então, pessoas que até essa primeira foto que está aí para cima, o pessoal de azul, né, então, pessoas que não tinham capacitação, que não tinham nada, de repente elas são treinadas, elas são inseridas no contexto social, e onde ganha a Danone com isso? Ela começou a faturar na região. Então, as pessoas ganham, né? Criou toda uma estrutura ali de sustentabilidade e gerou um negócio, né? A partir de uma coisa, um lugar que seria inóspito, do ponto de vista econômico, mas conseguiu. Existem outros exemplos? Muitos, né? Inclusive, aqui no Brasil, também no Pará, a Graziella, minha esposa, ela esteve fazendo lá um estudo, lá um levantamento, né, de ver como é que está o cenário da Natura no Pará. A Natura desenvolveu toda uma comunidade ali próximo a Belém do Pará, dando treinamento para as pessoas, ajudando ali a criar toda uma estrutura local. Então, o desenvolvimento social é evidente. Então, a organização, ela se sustenta naquilo, ela cria também um ambiente. Da mesma forma que uma organização pode destruir os seus consumidores e, portanto, perder receita, ela também pode gerar, né? Enfim, é isso, né? Aqui é só uma visão do que é a economia circular hoje, do que vem acontecendo, nos parece uma tendência irreversível, e as organizações precisam, de fato, se preparar um pouquinho melhor, que o que parece hoje é que ainda não temos toda essa estrutura disponível.